Meus irmãos, convido para abrirmos a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Capítulo 53 do profeta Isaías é o texto mais messiânico do Antigo Testamento. Para hoje, para este momento que nós estamos aqui, vamos ler dos versículos 3 a 6. Isaías 53, versículos de 3 a 6. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Spurgeon chamou o capítulo 53 de Isaías de a Bíblia em miniatura, ou o Evangelho em essência. É como se Isaías tivesse assistido à crucificação lá no Monte Calvário, na primeira fileira, da primeira fila, lá no Gólgota, e testemunhado pessoalmente o sofrimento e a morte de Jesus. Aliás, parte dessa palavra que estou trazendo hoje, eu a devo a Spurgeon, o príncipe dos pregadores ingleses em Londres no século XIX. Este texto, meus irmãos, expressa com clareza a razão, o porquê, o motivo da morte de Cristo. Observe quantas vezes Isaías usa os termos nossas, nossos, nós e nos. Nossas dores, nossos sofrimentos, nós o tivemos por ferido, nossas transgressões, nossas iniquidades. O castigo dele nos trouxe a paz. Pelas suas feridas nós fomos curados. Nós nos desviamos, nós nos voltamos às iniquidades de todos nós. Nós. Este texto não fará sentido se você não sentir, ou se não sentirmos o peso desta verdade. O que Jesus fez, ele fez por nós. Jesus morreu por nós. O que ele sofreu por nós. A crueldade e a vergonha da cruz, a dor da cruz, o sofrimento da cruz, foi tudo por nós. Foi por você e por mim. O Senhor Jesus foi um homem como nós. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz: visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Filipenses capítulo 2, versículo 7 diz que ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele era, de acordo com a lei mosaica, o nosso Goel. O que é isso? Essa palavra significa o parente remidor, o nosso parente mais próximo. A lei mosaica determinava que se uma herança tivesse sido perdida, cabia ao parente mais próximo o direito de resgatá-la. Jesus fez isso. Ele nos viu vendidos à escravidão e a nossa herança arrancada de nós. Então ele apresentou-se para resgatar tanto a nós quanto a nossa propriedade perdida. Por isso que Pedro diz que nós temos uma herança guardada no céu para nós. Foi uma bênção para nós termos um parente remidor como Jesus. Quando Ruth, está lá no livro de Ruth, foi apanhar espigas nos campos de Boaz,
aquele homem, seu parente Boaz, foi providência de Deus o fato de Boaz vir a ser o seu parente mais próximo, seu parente remidor. A vida da Ruth mudou de uma vida de sofrimento, de carestia, de escassez, de fome, para uma vida de provisão. Todos nós aqui sabemos que o ser humano pecou, o homem pecou e deve reparar a ofensa feita à honra divina. Não pense você que você está numa boa, você não está. Se você não tem Jesus, você não está numa boa, a sua situação é trágica. Você está debaixo da ira de Deus. Sua situação é terrível, é difícil. E eu não gostaria nem por um segundo de estar no seu lugar, nem num segundo. Porque eu já estive onde você está, e não foi uma coisa boa, mas Deus me resgatou. Ele me livrou da morte eterna, da condenação eterna, me livrou da sua eterna separação. E eu estou aqui hoje pela graça de Jesus, assim, vivendo o seu amor, sendo alvo do seu amor e do seu cuidado. O homem transgrediu e ele mesmo deve ser punido. Um anjo não poderia dizer, eu sofrerei pelo homem, pois os sofrimentos angélicos não reparariam os pecados humanos. Mas aquele homem incomparável, vocês sabem de que eu estou falando, o homem que é o nosso representante, e que por direito de parentesco estava habilitado a nos redimir, ele interveio, ele se envolveu, ele sofreu o que era devido, satisfez a justiça ofendida e com isso libertou-nos. Glória ao seu nome para sempre. Glória a Jesus para todo sempre. Não estamos sós, meus irmãos, pois alguém semelhante ao Filho do Homem está conosco na fornalha, como acontece em Daniel 3:25. Quando Nabucodonosor lançou os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, na fornalha ardente, e ele estava lá para ver, a morte daqueles 3 amigos, e eles não morriam, e de repente ele viu uma 4ª pessoa na fornalha. Ele pergunta, não lançamos nós 3? Mas eu estou vendo um 4º homem, caminhando com eles no meio das chamas, e ele parece como filho dos deuses. Claro que ele falou do ponto de vista politeísta, era o seu universo de conhecimento, mas nós sabemos que essa foi uma das aparições de Jesus no Antigo Testamento, uma cristofania. Jesus entrou na fornalha. Jesus entrou na fornalha. Ele sabe o que significam as tentações, porque ele também viveu as tentações, ele as vivenciou. Conta-se que os soldados da Macedônia faziam longas marchas forçadas, que superavam a sua própria capacidade de resistência. Mas o segredo da energia dos soldados da Macedônia residia na presença de Alexandre. Ele costumava marchar ao lado deles e suportar a mesma fadiga, o mesmo cansaço. E os soldados, ao contemplar o próprio comandante, sentindo fome quando eles sentiam fome, sede quando eles sentiam sede, quando ele deixava de lado o copo de água para um companheiro mais exausto e mais sedento do que ele, eles nem pensavam em reclamar. Todo macedônio sentia que poderia suportar qualquer fadiga se Alexandre também o fizesse. Nós podemos suportar a pobreza, a calúnia, o desprezo, a dor física ou a própria morte, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, suportou tudo isso e muito além. Por sua humilhação, torna-se um prazer ser humilhado por amor a Ele. Pelos cuspes que escorriam por suas faces, torna-se algo nobre sofrer escárnio, zombaria por Jesus. Pelos golpes e pela venda que foi colocada em seus olhos, torna-se uma honra sofrer a desonra. Que o homem de dores nos capacite a suportar nossas dores com alegria, porque o nosso consolo está no crucificado, no Jesus crucificado. A Bíblia diz que a Bíblia não diz que ele era um homem, a Bíblia não diz que ele era um homem dolorido, mas um homem de dores, não dolorido. Cristo não era dolorido. Quando terminava o dia, depois de tantas calúnias, de tantas malcriações, rejeição dos escribas e fariseus e tantas pessoas que o odiavam, ele não terminava o dia em depressão.
que o apóstolo Pedro tinha que chegar nele e dizer, animar lá, Jesus, não liga não, essa turma é assim mesmo, não vale nada essa turma, não liga não, eu conheço essa turma, eu sei quem são, eles não valem nada, não valem um tostão furado, uma coisa assim, Jesus, anima, amanhã vai ser um dia melhor. Nunca ninguém fez isso, nunca um discípulo precisou fazer isso com ele. Ele não era um homem dolorido, ele era um homem de dores. Há homens que são os homens de prazeres, há homens que são homens de dinheiro, homens de prestígio, mas ele foi o homem de dores. Um homem de dores que sabe o que é padecer. Isso aqui é muito importante. Ele sabe o que é padecer, porque nós não sabemos muita coisa. Por exemplo, quando eu fiquei angustiado e continuo angustiado com o terremoto lá na Venezuela, e são perto de 50 mil pessoas soterradas, muitas já retiradas, já mortas, o desespero dessa gente debaixo dos escombros. Eu posso ler sobre isso, eu posso até ver um vídeo sobre isso, mas eu nunca estive numa situação dessa. Eu nunca fiquei debaixo de escombros por causa de um terremoto, uma coisa assim. Mas Cristo sabe, Ele sabe o que é padecer, porque Ele viveu o nosso sofrimento. Ele não ouviu falar, Ele não assistiu, mas Ele esteve dentro. Ele não olhou para a fornalha de fora, Ele estava lá dentro da fornalha. E como ovelha muda, Ele não abriu a sua boca. Foi humilde para a morte, como ovelha que vai para o matadouro. Ele não foi praguejando, ele não foi murmurando. Por que Deus está permitindo isso acontecer comigo? Eu vou deixar de ser religioso, eu não quero mais seguir a lei de Moisés, eu não quero mais saber de nada, eu vou embora daqui. Ele não fez isso, ele não fez isso. Como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Todos os homens, meus irmãos, têm um fardo a carregar, mas o fardo de Jesus foi o mais pesado de todos. Nenhum outro dentre os que foram feridos suou grandes gotas de sangue ou clamou com angústia: Deus meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Está em Mateus 27, 46. Do Getsemane, a sua angústia era tanta, e ele se sentiu tão oprimido, tão esmagado, que sangue, Lucas, que era médico, descreveu isso. O seu suor pareciam gotas de sangue que rolavam pelo chão. Eu não me lembro de ter assim suado tanto que o meu suor corresse pelo chão. Geralmente o suor corre aqui pelo rosto, pelo pescoço, chega no peito, a própria roupa detém o suor e tudo isso. Mas o Jesus suou com tanta intensidade que o seu suor corria pelo chão, como pareciam gotas de sangue. Coisa até tremenda. Outra coisa, não havia mistura de pecado com a dor de Jesus, porque o pecado produz e merece dor. Você pecou, você vai colher. Tem muita gente sofrendo hoje porque tomou decisões erradas, porque desobedeceu a Deus. Nem todo pecado produz, nem todas as pessoas que sofrem estão sofrendo por causa do pecado. Preciso deixar isso bem claro para vocês. Mas tem pessoas que sofrem como consequência do pecado. Sendo Jesus perfeito, cada pecado lhe causava muito mais dor do que causaria a qualquer um de nós, cada pecado que ele via, que ele presenciava. Irmãos, conviver com os ímpios já é como um inferno para nós. Eu não gosto de conviver com os ímpios, porque ímpio fala palavrão, ímpio solta baforada de fumaça na minha cara. Eu detesto o cheiro de fumaça, não posso, não suporto. E eu que fui fumante, não suporto o cheiro de fumaça. Então, conviver com ímpios, ele tem as ideias todas, falam coisas terríveis, falam heresias, tanta coisa. Conviver com ímpio não é fácil. Mas para o Jesus perfeito, que angústia para ele a visão do pecado deve ter lhe causado. Ele era extremamente sensível a qualquer toque ou visão do pecado. Ele tinha compaixão pelas dores do próximo. As dores de todos os homens eram suas próprias dores. Ninguém aqui nesta manhã poderia conhecer e compartilhar as aflições desta congregação. Há corações despedaçados aqui nesta casa. Se pudesse expressar em palavras, encheria o nosso coração de angústia. E aqui nós ouvimos hoje, nesse culto de manhã, podemos ouvir de dívidas, peso financeiro,
doenças, enfermidades, conflitos familiares, pecados, abandono, depressão, síndrome do pânico, luto, aflição, pessoas que caminham para a sepultura e o pior de tudo, pessoas que descem ao inferno. Jesus sofria, ele foi um homem de dores, porque ele sofria ao ver o pecado e os seus efeitos sobre os outros. Ele sabia. Por que a mulher encurvada, de Lucas 18, estava encurvada? Porque Satanás havia prendido aquela mulher. Era consequência do pecado. Ele sabia que a mulher que tinha um fluxo de sangue, ela estava doente há 12 anos, porque era consequência do pecado. Ele sabia que Bartimeu era cego, por causa da consequência do pecado. Nossas enfermidades são consequências da queda no jardim do Éden. Jesus sabia de tudo isso. Então, ele sofreu dessa forma. Agora o pecado foi posto sobre ele, e ele mesmo foi contado entre os transgressores. O sofrimento, meus irmãos, o acompanhou desde o nascimento, e somente na cruz, quando ele deu seu último suspiro, o sofrimento o deixou. Ele sofreu desde que nasceu, e sofreu até o seu último suspiro, até morrer. Ele não foi um homem de dor, ele foi um homem de dores, devido à variedade das suas aflições. Todos os sofrimentos do corpo e da alma lhe eram conhecidos. Ele conheceu as dores dos grandes, porque ele era o rei de Israel. Ele conheceu as dores dos pobres, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. Dores mentais, dores espirituais, dores de todos os tipos e graus o assaltaram. A aflição fez do seu coração o alvo de todas as angústias imagináveis. Nosso Senhor foi um homem de dores, no que diz respeito à sua pobreza. Lemos mais de uma vez que ele sentiu fome, tá? Ele sentiu fome. E o trabalho dele, o labor dele era tão intenso que ele vivia cansado, ele vivia exausto. Ele conheceu também o luto ao chorar pela morte de um amigo, Lázaro, lá em Betânia. Isso está em João 11, versículo 35. E outra coisa, aqueles que o odiavam, seus amigos, principalmente vindo dos religiosos, os fariseus e saduceus e os escribas, não pouparam adjetivos contra ele. Beberrão, endemoninhado, blasfemo, louco. Diziam que ele estava mancomunado com Belzebu, príncipe dos demônios. Não havia palavra que ele proferisse que eles não distorcessem. E não havia doutrina que ele ensinasse que eles não deturpassem. Ele não podia falar sem que encontrasse em suas palavras algum pretexto para atacá-lo. E mesmo assim, qual era a reação de Jesus? Como ele respondia? Ele sempre buscava o bem deles. Quando ele condenava os seus pecados, era porque tais pecados os destruiriam. Mas o seu zelo contra o pecado era sempre temperado com amor. Por que Deus fala conosco sobre santificação? Porque se nós não nos santificarmos, seremos destruídos. Por que Deus quer que você vença a tentação? Por que nós temos que pregar contra o pecado, quando muitas igrejas hoje não pregam mais? E elas vão aceitando tudo que aparece pela frente. Casamento homoafetivo, sexo fora do casamento, antes do casamento, tudo isso está se tornando normal em muitas igrejas, mas nunca será normal aos olhos do Criador, aos olhos de Deus, aos olhos da palavra de Deus, porque essas coisas trazem destruição. E eu posso me lembrar agora de vários exemplos, de perto e de longe, que eu conheço, de pessoas que resolveram desobedecer, que resolveram abandonar, desprezar a palavra de Deus, e hoje estão fazendo uma colheita muito amarga. O pecado sempre vai nos destruir. Por isso ele condenava o pecado, porque ele sabia que era a destruição deles. À medida que o tempo passava, suas tristezas se multiplicavam, suas dores se multiplicavam. E ele se entristecia pela dureza dos corações dos seus ouvintes. Aliás, eles chegaram até a pegarem pedras para apedrejá-lo, para matá-lo. Sua dor não provinha do fato de que os homens o feriam, mas de que eles mesmos se destruíam. Ele estava vendo, vocês estão se destruindo. E ele disse isso em lágrimas,
quando ele chegou a Jerusalém e viu a cidade, em Mateus 23, ele chora sobre a cidade e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. A sua casa vai ficar deserta. Jerusalém, a colheita vai ser muito amarga, e foi. E eu não vou descrever aqui, porque vai tomar tempo. Eu descrevi em alguns cultos anteriores como foi a destruição de Jerusalém, como foi a angústia, a crueldade que os romanos aplicaram para destruir a cidade. Nós vemos tudo isso. O lamento não é por sua própria humilhação, mas pela rejeição suicida que eles faziam de sua graça. Essa foi uma das dores que ele suportou. Quando alguém rejeita a graça de Deus, é uma rejeição suicida. Você está escolhendo a morte, você está escolhendo o pior para a sua vida, porque não existe tragédia maior na vida de qualquer ser humano na face da terra do que morrer sem Cristo. Não existe. Seus discípulos eram de compreensão lenta, não podia ajudar muito, demoravam para compreender alguma coisa, aprendiam com dificuldade, e o que aprendiam esqueciam, e do que lembravam não punham em prática, e o que praticavam no momento desmentiam no outro. Eram consoladores incapazes para o Filho do Homem, não puderam consolar. A gente vê isso no Getsemane, quando Jesus pediu: vocês não podem ficar comigo uma hora. Estavam assim, com os olhos pesados de sono, dormiam, enquanto Jesus estava em agonia, não puderam ajudar. A vida de Jesus foi uma vida de solidão, mesmo quando estava com seus seguidores, estava só. Isaías 63, versículos 3 e 5 diz: dentre o povo não havia ninguém comigo, eu sozinho pisei no lagar. Um discípulo o negou, o outro o traiu. E lá na cruz, no Calvário, só estava João e ninguém mais dos discípulos. E nos últimos sofrimentos da sua vida, recaíram sobre ele as punições divinas, o castigo que nos trouxe a paz. No Getsemane, ajoelhado no chão, prostrado, ele lutou em angústia, até que o suor de sangue brotou de cada poro, e a sua alma ficou profundamente triste, a ponto de quase morrer. Ele foi levado às pressas, de um tribunal para o outro, sendo tratado com uma mistura de desprezo e crueldade diante de cada juiz, aonde ele chegava para ser julgado. Diante de Anás e Caifás, diante de Pilatos, diante de Herodes, diante de Pilatos novamente, era só zombaria e crueldade. Depois de levá-lo a Herodes e a Pilatos, e de quase matá-lo a açoites, apresentaram-no dizendo, Pilatos disse essa palavra, et homo, eis o homem. E a maldade deles não estava satisfeito, mesmo depois dele ser flagelado. Precisavam ir além e pregá-lo na cruz, zombando dele, enquanto a febre lhe ressecava a boca. Ele dava a sensação de que o seu corpo se dissolvia em pó. E aí ele clamou do alto da cruz, tenho sede. E ele recebeu vinagre como escárnio, como zombaria. Quando foi crucificado, Jesus sofreu uma das mais terríveis formas de morte inventadas pelo homem. A aflição que ele experimentou foi imensa, não tem como descrever. Na cruz, Cristo foi forçado a suportar uma morte lenta por sufocamento provocada pelo peso do seu próprio corpo. Ele estava estirado e unido à cruz por meio de pregos, e seus braços suportavam a maioria do peso do seu corpo. Sua cavidade torácica era impelida para cima e para fora, tornando difícil a respiração. Para respirar, ele tinha que se apoiar em suas pernas, depositando todo o peso nos pregos dos pés e forçando suas mãos contra os pregos que as fixavam, produzindo assim uma dor lancinante pelos nervos dos seus braços e das suas pernas. Além disso, as suas costas já flageladas, chicoteadas, eram esfregadas contra a aspereza da cruz de madeira, a cada respiração que ele tomava. Os romanos não poliram a cruz, eles não deixaram a cruz lisinha para ele, a cruz era áspera. Mas aqui tem uma verdade que nós não podemos ignorar e que muita gente não percebe.
A dor física não era nada em comparação com a dor espiritual. Jesus nunca pecou. Ele odiava o pecado e, no entanto, voluntariamente tomou sobre si todos os pecados daqueles que um dia seriam salvos. De acordo com Isaías 53:12, ele carregou o pecado de muitos. Aquilo que ele mais adiava com todo o seu ser, vou repetir, aquilo que ele mais odiava com todo o seu ser, foi derramado sobre ele. Os açoites mais cruéis e as dores mais intensas estavam no seu interior, enquanto a mão de Deus o feria e a vara de ferro da justiça o despedaçava. Como se o submetesse à tortura. Ele foi apropriadamente chamado de o homem de dores. Ele manteve uma intimidade profunda com a dor. Lembra lá no início ali? E que sabe padecer. Ele estava familiarizado com a dor. Ele não conhecia a dor apenas como algo que afetava os outros. A dor o atingia pessoalmente. Ele teve uma convivência contínua com a dor. Essa familiaridade de Cristo com o sofrimento, ela foi voluntária em nosso favor. Ele fez porque quis, ele não foi forçado a fazê-lo. Ele mesmo disse em João 10:17, a minha vida ninguém tem poder para tomá-la de mim. Eu de mim mesmo a dou. Este mandamento recebi de meu Pai. Ele poderia ter retornado para a realeza do céu, ou mesmo ficando aqui, poderia ter vivido indiferente às aflições da humanidade. Chega dessa gente, eu estou cansado dos fariseus e dos escribas, não aguento olhar na cara dessa turma, só me criticam, só me atacam, só fazem calúnia contra mim, o tempo todo, estão planejando a minha morte. Eu vou para a Grécia, eu vou para outro lugar, eu vou para Cairo, e assim por diante, eu vou para Atenas. Ele poderia ter feito isso, mas ele não quis assim. Não quis assim, ele poderia. Ele poderia ter vivido indiferente às aflições da humanidade, mas ele não quis isso. Por amor a nós, por amor de você e por amor de mim, ele permaneceu até o fim, familiarizado com o sofrimento. Embora os sofrimentos de Jesus tenham chegado ao fim, os seus resultados jamais chegarão ao fim. A morte de Cristo, seus efeitos, o que jorra da cruz é graça, é perdão, é esperança. O que jorra da cruz é o sangue do conserto eterno, que nos purifica de todo pecado. O que jorra da cruz é amor. O que jorra da cruz é esperança, é vida eterna, é salvação, é justificação pela fé. O que jorra da cruz é o nosso futuro eterno, onde nós estaremos na presença dEle, com um corpo glorificado, semelhante ao dEle. É isso que nós recebemos da cruz. Vamos admirar o amor de Jesus. Vamos viver e morrer em seu serviço. E eu vou encerrar com uma citação de Spurgeon que me toca muito. Há alguns anos eu li essa frase. Essa frase se encontra no seu livro Meditações Matinais, no dia 7 de janeiro. Então ele tem uma meditação para cada dia do ano, de janeiro a dezembro. E no dia 7 de janeiro, tem este versículo quase chegando no fim da meditação. Ele diz: Senhor, aceita-me. Aqui me apresento, orando para viver somente em Ti e para Ti. Faze-me ser como o boi, que eu viva entre o arado e o altar, pronto para servir e pronto para ser sacrificado. Vamos repetir? Vou repetir. Depois vocês vão ouvir de novo. Depois do jogo do Brasil, certamente, aí vocês vão acessar o YouTube da igreja e poderão ouvir novamente. Senhor, aceita-me. Aqui me apresento, orando para viver somente em Ti e para Ti. Faz-me ser como o boi, que eu viva entre o arado e o altar, pronto para servir e pronto para ser sacrificado. Que Deus te abençoe. Você e eu, nós sejamos de Cristo, totalmente de Cristo.